TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal. Estamos aqui de novo à frente do Original, mais um dia. Hoje é dia 15 de setembro e eu sou Gisele Goulart. Estou brincando essa semana com vocês para substituir a minha amiga, aliás, insubstituível, Beth de Oliveira. E como eu falei ontem com vocês, hoje o programa continua com eventos da cidade e também vamos ter uma conversa sobre política. Mulheres na política, a importância do papel da mulher na política, já que nós somos a maioria do eleitorado. Tem uma convidada muito especial que vai falar para a gente como é esse papel da mulher na política, tanto quanto candidata, como nos bastidores. E eu vou chamar meu pequeno intervalo, nossos patrocinadores, e volto com a Raquel para a gente conversar. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Fala galera, meu nome é Vinícius. Meu nome é Flávio. Estamos aqui hoje para te convidar para o primeiro culto jovem aqui na Igreja Batista no Touzete, que será realizado dia 17 de setembro, às 19h30, aqui na rua Francisco Belo, 563, no Quitandinha. Traga os seus amigos e familiares. Tamo junto! Então, estamos aqui de volta com a Raquel Mota, a doutora Raquel Mota, que é uma especialista em direito eleitoral. E, além disso, tem um envolvimento bem bacana nos bastidores da política. Então, Raquel, muito obrigado por estar aqui presente, para a gente conversar, para você esclarecer a população, para falar para as mulheres, principalmente já que essas mulheres são eleitoras, a sua maioria no nosso eleitorado são de mulheres. Então, conta para a gente como você chegou aonde você está e vamos devagar, você vai me contar qual o papel, enfim, vamos começar a contar a história política sua. Gisele, é um prazer estar aqui, né, falando para você no programa da Beth, que é uma querida nossa, falando na TVC, que tem uma cobertura
enfim, Paraíba do Sul, Três Rios, Partido Alferes, quero mandar um abraço para todo mundo, para os meus clientes lá também, meus parentes em Três Rios, Paraíba do Sul, os amigos de Teresópolis e Nova Friburgo também. Enfim, eu comecei muito cedo na campanha, né, na verdade em eleição. Eu comecei aos 16 anos, quando na verdade a minha mãe era professora e eles tinham uma causa numa escola que precisava fazer um terceiro turno. A escola era do Estado. E aí as professoras se reuniram junto com os diretores e buscaram um político para ajudar naquela causa. E aí aquelas reuniões políticas que todo mundo já sabe, falar, não vou e tal, não sei o quê, eu fui para fazer número. E aí nessa que eu fui para fazer número, eu comecei a conhecer aquele candidato, a história daquele candidato. E aí eu passei a me interessar um pouco mais sobre o tema. Eu com 16 anos já tinha tirado meu título. E aí, a gente trocando uma ideia, ele já sabia que eu estava fazendo psicologia, ele falou, você não quer dar uma palestra? Eu falei, palestra? Política? Como vai ser isso, né? Então, eu, gratuitamente, envolvida naquela causa, porque estava militando junto com as professoras para que os alunos tivessem aula à noite, eu comecei a fazer algumas palestras e a gente falando justamente sobre o envolvimento das pessoas. E lá eu fiz uma palestra e o pessoal gostou, e aí assim, nós conseguimos resolver a causa, depois esse político entrou, nós conseguimos resolver a causa, os alunos tiveram aula no período noturno, os professores ficaram contentes, todo mundo, e eu me retirei da campanha porque eu era psicóloga, enfim, trabalhava com aquilo. Depois eu comecei a fazer direito, eu sempre gostei do direito, e aí na época que eu era do direito, eu entrei como estagiária na Câmara Municipal e, enfim, trabalhei em alguns gabinetes. E aí depois não parei na vida do administrativo público e aí me especializei também em direito eleitoral. Aí a mosquinha da política mordeu? Mordeu aos 16 anos. É isso aí. E assim, eu fico muito feliz e agradeço a você por o espaço da gente estar podendo falar sobre política, principalmente o papel da mulher, porque as pessoas, em sua maioria, e assim, eu me entristece, independente de classe social, algumas pessoas não se interessam pela política. E aí, isso reflete justamente no nosso país, eu não digo nem na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país como um todo. Porque desde que nós estamos lá na barriga da mãe, sendo gerados, nós já somos consumidores, nós já pagamos impostos, então não tem como o ser humano se desvincular da política. Por quê? São os políticos que vão determinar os nossos impostos, então tudo isso, a nossa vida. Então, quando a sociedade lá atrás deu uma parcela dos seus direitos e deveres para ser comandada pelo Estado, a gente não pode deixar simplesmente na mão deles e falar, vai, qualquer pessoa. A gente precisa escolher pessoas capacitadas. E aí, por que a mulher? Porque a mulher tem um papel fundamental. Enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, nós somos a maioria das eleitoras no país. Então, a gente precisa estar engajada nisso, porque a nossa vida é guiada por quem a gente escolhe para nos representar. Claro. Então, isso é muito importante. E nós vivemos, assim, décadas e décadas, né? Já na era moderna, já nessa fase que o homem determinava tudo e a mulher só dizia amém. E eu acho que as pessoas mais velhas ainda têm esse ranço dessa liderança tão masculina que a política envolve. Então, eu acho que é muito importante essa fala da Raquel para dizer que nós estamos livres para escolher. A maioria somos nós é que determinamos o que é melhor para nós. A gente permite que homens façam políticas femininas. Isso é um absurdo, eles não sabem a cólica que a gente tem, ele não sabe a dor que é parir. E a gente continua permitindo que os homens determinem as leis que nos protegem. Então, Raquel, eu acho que a sua fala é muito importante para conscientizar as mulheres que elas realmente têm que se envolver na política, elas têm que estar presentes efetivamente, brigando pelo seu candidato, se candidatando, não é? Sim, sim. E assim, Gisele, eu, embora defenda a questão da participação da mulher, não é como candidata simplesmente, mas participando principalmente como eleitora, se envolvendo, dando suas sugestões, colaborando, porque você falou uma questão muito séria ali, de que políticas públicas para as mulheres, é preciso que o seu candidato, né, olhe essa questão também.
Então, assim, quando você tem a mulher participando, sugestão, colaborando, votando, sabendo votar, nós vamos ter um Brasil muito melhor. Então, assim, num cenário geral, seja tanto escolhendo o seu candidato, homem ou mulher, mas que nós possamos ter. Aliás, o nosso voto, nós não votávamos antes. Nós não tínhamos nem CPF. O nosso CPF era atrelado ao do marido. Então, isso tudo, a conquista do voto foi muito relevante para a mulher. Então, se nós conquistamos esse espaço, nós temos que ter participação. E para ter que participar, é uma decisão da própria mulher, né? Então, você pode participar ouvindo bem o seu candidato, escolhendo bem, isso já é uma participação. O seu voto é uma participação. Sim. Então, aliás, quero até deixar uma dica aqui, que esse ano, na verdade, a gente não vai poder levar mais o celular. E muita gente leva o celular mesmo desligado, a gente não vai levar. Então, eu dou a dica de levar aquela colinha dos candidatos com os números, para que a gente não tenha que deixar nosso celular com o mesário, porque vai ficar acautelado com o mesário quando a gente estiver indo para a urna. Você acha, por que não vou nem citar nomes, né? Foi tomada essa decisão? O que o celular interfere? Eles tiravam fotos do seu voto? Por que não pode? Na verdade, o voto é secreto, né, Gisele? Então, algumas pessoas, elas iam para a urna e acabavam tirando a foto. Isso na verdade, um desrespeito à lei. É verdade. E há pessoas também, e a gente sabe disso, que às vezes pede, votou, quero que veja comprovado. Então, sim, isso é uma intimidação, né? E é para proteger o próprio cidadão. Sim. Se o voto é secreto, o espaço é seu. Então, para evitar isso, porque você não pode ter um policial ou uma autoridade lá olhando você votar. Então, a maneira com que a justiça escolheu foi essa. É ruim, porque, assim, por um lado é ruim, porque algumas pessoas vão com o celular para poder depois ligar para as pessoas, para o táxi, etc. e tal, para buscar. Mas, por outro lado, isso é o respeito à lei, né, e que algumas pessoas não respeitavam, acabavam tirando foto e, enfim, isso dava tirava a credibilidade do voto secreto. Exatamente. E aí isso é muito ruim. Pois é. E aí agora, se a gente for com o celular, vai ter que ser colocado ali para o mesário, então a minha sugestão é levar aquela colinha mesmo num pedacinho de papel. Não, de qualquer maneira, você teria que levar a colinha, porque você não pode abrir o celular antes. Sim, você não poderia abrir o celular para ler a colinha, né? Então, esse jeitinho do brasileiro de querer dar jeitinho é que leva a gente a terem que tomar atitudes arbitrárias contra nossas próprias atitudes erradas. Mas eu digo isso porque, assim, a gente tem o costume agora, o celular virou acessório humano, né? Quase. Faz assim, parte. Nossa. E aí, na fila, a gente acabava olhando ali, peraí, esqueci o número. Aí eu ficava na fila olhando. Isso sim. Então, leva no bolso a colinha, porque vai ter que levar, porque quantas são as votações que nós vamos fazer nesse pleito? Então, nós vamos fazer para deputado federal, depois nós vamos fazer para deputado estadual, para senador, para governador e presidente. Ou seja, nós temos 5 candidatos a escolher. Doutora, agora vamos falar com a advogada. Qual é o papel de cada um dessas pessoas que nós iremos votar? Para as pessoas que estão em casa, que às vezes têm uma dúvida, ele vai ajudar a cidade, como é que é? Não, a senhora vai falar agora qual é o papel de cada um. Então, nós, na verdade, vamos escolher tanto pessoas para o legislativo, quanto também para o executivo. Explica qual é a diferença de um e de outro. Você está falando para 1 milhão de pessoas que estão nos assistindo, que às vezes não sabem direitinho a diferença do deputado estadual para o federal, para o senador. Sim. Então, eu vou dar um resumo assim, porque, na verdade, é bem amplo as possibilidades desses políticos. Mas, de um modo geral, a gente pode colocar ali que o legislativo tem a ver com as leis. Então, são aqueles que vão estar produzindo as leis e fiscalizando também, representando também o povo. E o executivo, o próprio nome está dizendo executar, que é o caso do governador e é o caso do presidente também, tá? Agora, os deputados, deputado federal e deputado estadual, federal,
ele vai para o Congresso Nacional, Em Brasília. em Brasília, e ele lá vai estar legislando para o determinado estado, a região, na verdade. E, além disso, ele também contribui com emendas parlamentares. Isso é importante, gente. É por isso que você tem que ter consciência em quem você está votando para o seu deputado federal. Porque é ele que vai trazer o dinheirinho para o seu município se desenvolver também. Sim. Além de ter uma cota, porque cada deputado tem uma cota que pode ser destinado para as cidades, eles também intervêm junto aos ministérios, o que é muito importante também para as cidades. Porque, normalmente, dependendo da população, enfim, da renda do município, o município não consegue por si só, através do IPTU, enfim, dos impostos municipais, ele não consegue investir. Então, ele precisa do deputado também para estar investindo na cidade e também intervindo junto aos ministérios. Bom, os deputados federais representam o povo e os senadores representam também aí a parte do governo. Então, a gente tem a cúpula, né, até Brasília, a gente tem a cúpula para baixo, para cima, que representa o povo e o próprio governo. Então, o senador, para elas entenderem bem, ele não vai legislar para o povo, ele vai contribuir com o governo federal, com o presidente, para que ele consiga fazer benfeitorias para o país, seria isso? Sim, de um modo geral, mas é óbvio que essas leis tutelam também os nossos direitos, ou seja, cuidam também dos nossos direitos, tá? E aí a gente tem o governador, né, tem a chave do Estado, e é ele que vai fazer o direcionamento de todos os programas que a gente tem dentro do Estado, direcionando para a execução mesmo, executar. Então, ele executa aqueles orçamentos que a gente tem no Estado. E o nosso presidente é ele aí, de um modo geral, aí, o senhor aí que tem a chave do Brasil, e ele que vai determinar. Eu acho que é importante, Gisele, determinar o nosso dia a dia, né? Então, a questão de questões amplas, que são tratadas legislações e execuções por parte da União. Por exemplo, matéria penal, que a gente fala, né, de criminal. A União é competente para legislar. Então, a Constituição, a Constituição de 88, definiu a regra de cada um. Um pode legislar pelo outro, dependendo, pode. Então, aquele que tiver curiosidade aí também, pode encontrar lá na Constituição Federal, que vai estar determinado o que é o papel de cada um. Poder, né? Isso. Então, agora a gente vai passar para a curiosidade. Como é estar atrás de uma campanha, que eu sei que você já trabalhou para vários candidatos, já fez vários candidatos se elegerem. Como é esse papel da mulher nos bastidores de uma eleição? Então, a eleição é um período, né, em que a gente está defendendo determinados candidatos, a fim de que ele possa, enfim, através do voto, ser escolhido pela população. É muito bacana a participação, embora muito pequena ainda, né? A gente vê, quer dizer, muito pequena em termos de estratégia, porque poucas mulheres ainda se habilitam a estar presente, traçando toda uma estratégia política. Por outro lado, eu venho percebendo essa crescente. É bem interessante, porque a gente pode estar traçando ali junto com o político, porque é ele também que vai fazer o seu programa de governo para que a população, ou para que nós possamos escolhê-lo. Então, assim, é bem bacana. Eu faço um convite às mulheres que participem mais, porque é bem bacana a gente estar ali plantando já, traçando uma rota com o político do que vai ser o mandato dele para as nossas vidas. Eu, por exemplo, acho que eu, Gisele Goulart, jamais seria candidata a nenhum cargo público, mas adoro um bastidor. Eu acho que, você sabe disso, né? Eu acho que é muito importante a gente estar fazendo parte dessa história, estar envolvido. Concordo com você que o nosso papel ainda é muito pequeno, porque poucas mulheres têm a coragem de enfrentar e tirar proveito disso. Sim. Mas é muito importante para a nossa própria vida do dia a dia. Mas eu tenho percebido que as mulheres estão hoje mais à frente, estão mais interessadas em estar
nem que for no bastidor, gente, porque não tem que ser todo mundo ser candidato. Não existe vaga para todo mundo, mas existe um espaço para que você possa lutar pelos seus ideais, pelo aquilo que você acredita e melhorar a sua comunidade, não é isso? Sim, Gisele, eu sempre falo, por exemplo, aqui na TV, a gente tem todo um pessoal por trás que se eles não participarem, isso não vai ao ar. É verdade. Então, assim, talvez o papel seja até mais importante no bastidor. Eu particularmente, também não tenho. Não tenho nenhuma pretensão, né? pretensão em participar de nenhum pleito, mas gosto muito do papel por trás, porque os grandes teatros também são formados por quem está no bastidor, e eu acho que isso é importante, é muito importante a participação. Quanto mais eu posso chamar a mulher para vir participar, para a gente poder debater, é muito legal, porque as pessoas não se dão conta de que o preço do feijão, o preço do arroz, o preço da gasolina, o asfalto por onde a gente passa, tudo envolve a política. E quando a gente tem essa participação, eu por exemplo, eu gosto de ir para a comunidade, eu gosto de ir para todos os lugares. Mas eu tenho colegas que falam, mas você é advogada, e daí? É lá na comunidade que eu posso entender o que aquela pessoa está vivendo, as realidades daquelas pessoas. Eu posso estar dentro do Congresso Nacional, como eu vou também. Por quê? Quando você tem um olhar macro, você consegue traçar um plano junto com aquele político das melhores políticas para aquela cidade, para aquele estado, para aquele país. Enfim, a gente precisa olhar. Eu sempre falo que os olhos são janelas da alma, então você precisa olhar, você precisa conhecer. Eu não tenho como falar de uma comunidade se eu não vou naquela comunidade, se eu não conheço a realidade daquelas pessoas. E é isso que me emotiva, é isso que me faz... Aliás, assim, o momento da eleição é o momento que eu mais gosto, porque é o momento que a gente pode estar realmente conhecendo toda a realidade da cidade, do estado, do nosso país. E hoje você está à frente de algum candidato? Eu sei que por problemas eleitorais a gente não pode falar o nome do candidato, mas como é estar na frente de um candidato? Qual é essa adrenalina, né? É um dia de cada vez que a gente vive, né? Então, assim, a nossa rotina, ela começa antes de 6 horas e acaba, tipo, meia-noite. Mas, como a candidatura ela não é local, então a gente acaba indo para várias cidades e participando ali do dia a dia. E assim, o que eu acho que é mais importante, Gisele, e o que me motiva é mostrar às pessoas o papel fundamental que nós temos na escolha do voto. O nosso voto não pode ser aleatório, o nosso voto tem que ser um voto estudado, tem que ser analisado. Eu acho que aquela questão, por exemplo, amigos, negócio à parte. Se teu amigo é competente, vota no teu amigo. Se teu amigo não é competente, você acha que ele não tem uma vocação para aquilo, não escolha o seu amigo. O brasileiro tem que parar de vender o voto por um... E isso é verdade. A gente que trabalha na política, pedindo voto, a gente sabe que o que eles mais querem é trocar o voto por alguma coisa. E isso é ilegal, né? Na verdade, sim, mas isso é legal. Isso tá entranhado nas pessoas, tem que tirar esse conceito, gente. Como a doutora falou, se você troca seu voto por 1 quilo de arroz, pode saber que vai faltar 3 no dia seguinte se você vender o seu voto. Sim. Eu sempre falo que assim, a gente tem um jargão de que as pessoas às vezes trocam por tijolos, etc. e tal. Quem troca naquele momento, você já está sabendo que aquele candidato ali já não vai ser o candidato que vai te representar nos outros 3 anos, entendeu? Porque você pode ter ali 1 ano, mas depois não vai ter mais. Por quê? Porque voto não é só isso. E outra, nós temos, e aí eu falo como advogada, no Brasil, o que mais a gente tem é lei. Mas se o cara que está lá, você me desculpa, popular, né? Sim. O político que está lá não souber utilizar aquela lei, não tiver pessoas capacitadas do lado dele para aplicar aquela lei, aquilo ali não chega até a população. E, Gisele, a gente tem uma infinidade de coisas que podem ser para proveito da população e muitos políticos não sabem, porque eles não têm formação, não têm experiência. Competência, nem para saber sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem cidade como a nossa, que é uma Ferrari. Agora, não adianta se a gente não tiver um bom piloto. Então, assim, é preciso que a gente escolha os bons políticos. E para a gente escolher, a gente tem que analisar a vida pregressa dele, começar a olhar aquele programa que a gente acha chato da TV, que todo mundo passa.
Então, assim, ali é muito rapidinho. Mas hoje a gente tem os canais da internet para conhecer melhor, porque o cara às vezes só tem aquele segundo ali. Ah, vou escolher porque é bonito, vou escolher porque é feio, vou escolher isso. Não, não é, porque meu amigo... Não, vai olhar a vida dele. Hoje a gente tem a internet aí que está gratuito para a gente poder analisar e saber e escolher bem. Independente, e aí assim, independente de ser homem ou mulher, a gente precisa aprender a escolher porque vai influenciar na nossa vida. Esse retorno, esse troco, vai vir. Vai. Com falta de remédio. Eu não digo nem troco, eu digo a conta. Porque nós pagamos a conta. É verdade. E isso vai vir com falta de remédio, falta de escola, falta de material, falta de merenda, falta de tudo. O preço é muito caro. O preço. Então, a gente precisa ter essa consciência. E aí, a gente está falando sobre as mulheres também, mas os homens também precisam, né, participar dessa forma, principalmente escolhendo bem os seus candidatos. E assim, no dia a dia, as nossas escolhas vão refletir os nossos próximos 4 anos. Raquel, agora a gente já está chegando nos finalmente da nosso bate-papo, eu queria que você falasse como foi sua experiência à frente do PROCON. Desafiadora, na verdade. Eu não sei o que é quarentena, sabe? Eu queria ter participado e assim... Um dia, porque eu saí da Secretaria de Obras e aí eu já enfrentei uma aliás, pandemia. você fez um belíssimo trabalho, né? A gente sabe que, na verdade, a cabeça era sua, né? Pensante. Também. Né? Não, mas a gente tinha todo... Eu posso falar com tranquilidade isso. Ela não precisa nem confirmar, mas eu sei que é verdade. O que desenvolveu de obra na cidade naquele período foi essa moça aqui. Bom, e foi para o PROCON. Foi, Mas só colocar um parênteses, eu queria agradecer, na verdade, as oportunidades, mas a equipe foi maravilhosa e dentro das nossas possibilidades, o que a gente fez foi proveitoso e enfim. Mas Petrópolis a gente precisa avançar em muito. A gente vive com uma cidade com uma geografia que não favorece. Mas em relação ao PROCON foi desafiador, porque primeiro que eu não sabia lidar, quer dizer, eu fui para o PROCON, conhecendo todas as leis, sabendo sobre direito do consumidor, mas vivendo numa pandemia. Nós tínhamos 2 funcionários, praticamente, 5 estagiários, para atender mais de 2.000 denúncias por dia. Nossa! Então, o ano do PROCON valeu por 3. Mas eu acho que nós tivemos, assim, muitas conquistas. Por exemplo, agora eu fiquei feliz que o FIES agora está sendo parcelado, porque nós tínhamos uma demanda em que as pessoas que eram devedoras de FIES estavam com seus nomes inseridos no SPC e Serasa. E aí elas não conseguiam linha de crédito para nada. Então eu vou te contar uma coisa. Meu filho estudou, acabou a faculdade pelo FIES e foi difícil, porque o nome, quando a gente passou por uma situação difícil, e meu nome foi envolvido, o nome do meu marido, o nome de todas as gerações de nossas em volta, e a gente não podia abrir uma conta de cartão de crédito de R$100. A gente perdeu tudo por causa do FIES. E aí, Gisele, quando nós chegamos com esses pedidos, e assim, o PROCON me deu uma experiência muito grande, e eu sou muito grata por isso, porque as demandas que estavam chegando aqui não tinham chegado nem no Estado e às vezes nem no Brasil, porque eu fiz um contato com nós tínhamos um grupo de PROCONs, que é o PROCON Brasil, e a gente falava com todos os coordenadores. E aí foi através de Petrópolis, de um pedido nosso, porque chegou no Banco do Brasil, a pessoa queria parcelar, limpar o nome e não conseguia. Não conseguia. Então, na época, o secretário de Planejamento, através do pedido do PROCON, foi até o presidente do FNDE e solicitou que fosse feito esse parcelamento. E aí nós conseguimos o parcelamento, não só para Petrópolis, na verdade, hoje saiu anunciado pelo governo também, que hoje quem tem dívidas para trás pode parcelar, porque não podia. Não podia acontecer isso comigo. Eu tive que pagar tudo. Eu tive que pegar um montante, pagar aquilo ali todo, porque para conseguir livrar. Sim. Então, assim... E a sorte que, no meu caso, a gente usou o FIES 2 anos. Depois a gente se estabeleceu e pagamos a faculdade. Quer dizer, nem foi a faculdade toda. Imagina essas pessoas que usam realmente e não conseguem emprego para começar a pagar. Sim,
Então, e aí a pessoa não tem crédito, não tem como juntar aquele montante. Então Os pais não têm crédito, ninguém da família tem crédito. Sim, e aí, assim, eu fiquei muito feliz porque foi uma semente que nós plantamos lá atrás e ela se refletiu agora. Como também a questão dos Correios. A questão do Correio foi uma das mais desafiadoras, porque eu ia para casa com pedido de pessoas chorando que o medicamento da mãe, do pai que estava com câncer, estava preso dentro dos Correios. E porque a gente estava com a questão dos Correios, os carteiros, estavam pegando Covid também, enfim. Foi uma situação ruim. Nós tivemos mais de 80 mil visualizações dentro do site do PROCON por conta dessas situações. Nós pedimos ajuda ao Ministério Público, nós entramos com uma multa por Petrópolis, pelo PROCON, e o Ministério Público também. E ainda está rolando o processo pelo Ministério Público, mas, a princípio, os Correios foram multados também. E aí, a multa ela vai ser revertida não só para cuidar do patrimônio, mas também revertida a multa pelo Ministério Público, mas também vai ser revertida para a habitação. Ah, que bom. Então, assim, eu fico torcendo aí que dê certo, porque a gente vai ter essa ajuda aí também por parte desse processo. E, assim, foi desafiador, mas graças a Deus eu não peguei Covid, os nossos colaboradores também não pegaram Covid, nós trabalhávamos todos os dias, de madrugada, e aconteceram vários episódios aí que a nossa cidade parar até no New York Times aí por conta de algumas situações daquele bar, enfim, que depois, que depois, embora tenha sido cômico, mas na época foi trágico. Bom, Raquel, foi um prazer. Prazer é todo meu. Ter você aqui. Toda vez que eu vier aqui no programa da Beth substituí-la, eu gostaria que você viesse aqui para a gente bater papos com outras coisas, com outras experiências, porque eu sei que você tem muita experiência. Você ficou à frente da Secretaria de Obras, ficou à frente do PROCON, está com candidatos especiais ajudando na campanha, inclusive uma senadora. Então, eu acho que a tua experiência para levar para as mulheres que estão em casa, que vale a pena lutar pelo aquilo que você acredita, que vale a pena você se envolver politicamente em situações, porque é o seu bem-estar que você vai estar brigando. Sim. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço. E eu vou deixar o meu Instagram. Meu Instagram é kelmota1, meu pessoal. E tem o profissional rmota.dv. Quem quiser, tiver alguma dúvida também, pode mandar para você também, pode mandar para mim. E, gente, quem estiver pensando em se candidatar, tem uma excelente advogada aqui. Além de ser uma advogada normal, mas eleitoral também, vai te orientar muito bem. Porque tem muita gente que tem essa vontade de arriscar, né? Não, eu acho, assim, fundamental, Gisele, e assim, é preciso que a pessoa se forme também. Se você tem intenção em sair, candidato, enfim, agora já não dá mais, mas vereador, procura se informar, procura estudar um pouco mais, procura se capacitar. Porque nós precisamos nos capacitar, seja lá qual for a profissão. Entendeu? Até para você, quando estiver exercendo a profissão, não cometer erros básicos, né? Gisele, eu adoro moda, adoro. Mas um dia eu fui tentar, eu sentei numa máquina de costura, no overlock, eu cortei a peça toda, não consegui. Por quê? Porque de boa costureira eu sou boa advogada, né? Não tem aquela coisa. Então, assim, não adianta, você tem que ter vocação para aquilo, entendeu? E vocação, vocação e formação. Você pode até... a tua vocação vai se formando com o tempo também, você vai se especializando, mas é preciso que você tenha o mínimo. Não adianta a gente escolher pessoas que não têm o mínimo para oferecer, porque nós vamos pagar a conta. Gente, muito obrigada, Raquel. Agradeço, viu? Muito obrigada. Agora eu vou pro intervalo e, na volta, eu já volto com o Jarbas, que foi um dos organizadores desse magnífico evento de carros antigos e corrida que a gente teve na nossa cidade. Vamos lá? Minutinho.
A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Fala galera, meu nome é Vinícius. Meu nome é Flávio. Estamos aqui hoje para te convidar para o primeiro culto jovem aqui na Igreja Batista no Touzete, que será realizado dia 17 de setembro, às 19h30 horas, aqui na rua Francisco Belo, 563, no Quitandinha. Traga os seus amigos e familiares. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Estou de volta aqui com o meu convidado, Jarbas Braga Neto, que é um dos organizadores do evento que a gente vai falar sobre ele, Circuito Imperial, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente curtiu a corrida de carro dos tempos dos anos 50, 60 em Petrópolis, que era referência, a gente curtiu, resgatou isso, e isso é muito bacana. E foi um evento de sucesso, veio gente de vários lugares com seus carrinhos, com as suas baratinhas, para curtir Petrópolis e resgatar uma memória afetiva muito bacana. Eu me lembro que quando eu era pequenininha, muito pequenininha, meu pai me lembrava, eu não me lembro da corrida, mas eu me lembro de ir assistir. Bom, estamos aqui com o Jarbas, ele vai contar tudo pra gente sobre esse evento, como aconteceu, qual foi a ideia. Então, essa ideia eu já tinha tido contato com ela, com amigos que trabalhavam na CP Trans, e quando eu soube que ia ter um evento de abertura para tentar mostrar o que seria o evento, tentar conseguir patrocínio para o evento, eu participei e falei, quero estar, vocês precisam de ajuda? Eu adoro isso, sempre gostei de carro, desde pequenininho sabia a marca dos modelos, de tudo. E aí o cara falou, pô, então pode me ajudar? O Renato Seschini, então, que é o produtor cultural. E aí eu falei, vamos embora, vamos fazer. E a gente fez tudo com pouquíssimo recurso, sem muito apoio. A prefeitura foi fantástica, Turisperto, a Secretaria de Turismo, a CP Trans também, e deu todo o apoio. A gente
fez esse primeiro para abrir, né? Para começar. Eu me lembro quando esse projeto surgiu, era o Luciano. Isso, Luciano Moreira, da CP Trans. Da CP Trans, ele me mostrou, Zé, o que você acha? Eu falei, pô, turisticamente, isso é o máximo, né? É fantástico, porque vai resgatar memórias muito afetivas, muito legais, assim. Sim. A mim resgatou, eu ia no consultório do Dr. Divani, que era ali no prédio na Avenida. Eu não vi nada, mas eu lembro que meu pai falava, vou assistir. Então isso era uma coisa que remeteu a mim, uma coisa legal, né, de infância, de saber que tinha. E grandes corredores estiveram aqui, né? Sim. Quem nunca sonhou com um determinado carro, não, o carro que eu quero é aquele. Né? Uma coisa legal que eu vi no grupo da família, minha mulher, a Aninha, tirou a foto da minha mãe do lado de um carro manguia, conversível. E aí fiquei sabendo que era o sonho de consumo da minha mãe quando adolescente, daquele carro manguia conversível, né? Então até poderia ter mandado a foto aí para mostrarem, uma gracinha o carro manguia, de colecionadores daqui de Petrópolis, né? Que tem um grupo, a Petrópolis então, por essas corridas, acontecerem todo ano, na década de 60 principalmente, era a principal cidade, era a principal corrida, assim, porque era o local glamour, onde né? todo mundo vinha. Porque era o glamour. Petrópolis era cidade de veraneio. Exatamente. Estava passando naquele processo de ter sido cidade de veraneio do Império, depois da República, né? Então ainda tinha esse charme. Era o circuito da Gávea, né? O famoso circuito trampolim do Diabo, né? Que é onde, infelizmente, aconteceram acidentes fatais, sim. Inclusive, Irineu Correia foi o homenageado desse nosso primeiro circuito imperial de automobilismo, porque foi o primeiro piloto brasileiro a ganhar uma corrida internacional. E ele era de Petrópolis. Olha que então, máximo! A família dele esteve lá, recebeu a nossa homenagem, um troféu do evento, que o troféu é lindo, tem até na página do prefeito, porque o prefeito foi um dos que recebeu o troféu, em agradecimento pelo apoio da prefeitura. O troféu é o próprio circuito, o traçado do circuito. E a curva do obelisco está sustentada pelo próprio obelisco. Ah, que bacana. Então o troféu ficou lindo. Enfim, foi ideia também do Renato Seschini. E aí o participante recebeu uma camiseta como essa, Circuito Imperial de Automobilismo. Recebeu medalha, né, um certificado de participação. E, assim, para o próximo ano, teve gente que achou cara a inscrição, R$180. Não. E aí eu sugiro a quem quiser participar no próximo ano, arrumem patrocínio da pessoa que você conhece, ou da academia que você frequenta, ou da loja de material de construção que você... Enfim. Que aí diminui o custo. Que você, se bobear, recebe lucro por desfilar com o seu carro, porque você paga a inscrição e ainda fatura um troco. Você dessa edição, teve algum patrocínio? Tivemos, sim, pode falar? Pode, patrocinadores aqui de Petrópolis, Charles Rodas e Pneus, Itamaraty Autopeças, Petromultas, muito obrigado. Nossa, Renata Quintela, Parabéns. MC Arte Garage fez todo o material de adesivo dos carros, né, com o numeral dos carros, com os banners para os patrocinadores, fizeram tudo preço-custo pra gente. Então, assim, foi um mutirão mesmo, muito bacana. Que bacana. Bom, essas camisetas foram feitas pela FIF. Então, pela FIF Então, o que eu acho assim, é isso que Petrópolis precisa, das pessoas entenderem que tem que apoiar um evento como esse, porque eu imagino que vieram pessoas de fora, elas gastaram aqui, não exatamente. É? O dinheiro circula, hotel, restaurante, e o dinheiro vai circulando. Isso, é muito legal mesmo. Veio gente, o clube da Alfa do Rio, teve exposição de Alfa Romeo, aliás, a marca, cada ano a gente vai homenagear uma marca de carro. Esse ano foi Alfa Romeo, que teve uma história muito interessante com Petrópolis. Então pode contar. Porque quando teve a construção de Brasília e tal, se fez no Brasil uma parceria para a Fábrica Nacional de Motores, eram os famosos caminhões Fenemé, e que era uma parceria com a Alfa italiana, que depois virou Fiat Iveco aqui. Então essa fábrica era ali em Xerém. Eu lembro dela. Fabricava os JK, que eram os Alfa Romeo 2000 na Itália, que aqui no Brasil
por o Juscelino Kubitschek ter ajudado essa fábrica a vir pra ficou cá. com o nome dele, né? Botou JK, o JK era em homenagem ao Juscelino. Juscelino. É um carro lindo, infelizmente não tivemos nenhum. E quando nós tivemos, eu estava indo para a festa de encerramento que nós fizemos no The Collectors, também um bom apoiador, que tem aliás, é um bar temático de carros, é uma arte garage, um bar garagem, lá em Itaipava, na Madame Machado. Muito bacana. Merece uma visita lá, fazer um jantar, um almoço lá no final de semana, que vale muito a pena. E eles, eu estava falando do da Alfa Romeo, inclusive o cara que trabalha lá, o pai dele trabalhou na Alfa Romeo, ele trabalhou como mecânico na Gol e hoje em dia ele restaura carros. Então Petrópolis tem muito mecânico bom por causa dessas corridas, mecânicos famosos que foram homenageados como o Peixoto, o Peixotinho, que era um cara que preparava carro para o Mário Olivetti, para o Andréas Mateis, para o pai do Andréas Mateis, que também foi homenageado. Então temos aqui 3 equipes de Stock Car em Petrópolis, né? Sim, sim. A Mateis, R Mateis, e consagradas essas equipes. Exatamente. E aí, então, enfim, a gente quer resgatar essa história, fazer o evento ficar mais forte a cada ano. Esse ano foram 80 carros inscritos, mas muitos bem selecionados, carros de corrida, Mark I da Willys, um amarelinho 21, que foi um carro que bateu, ele ficou destruído e eles têm a porta na oficina lá, a porta que quebrou toda e o carro novo, que eles botaram um carro novo e ele desfilou e é uma gracinha. Baroni também foi homenageado. Baroni foi homenageado, ontem eu até entreguei o troféu pra Renata. Pro marido dela, eu acho. Eu entreguei o troféu lá naquela academia Locatelli, pra pessoa que é o... Sobrinho dela. Acho que é isso. E neto dele. Neto dele, É o único neto que ele teve. Isso. Então o Baroni foi homenageado também. Então essa história, pessoas que trabalhavam na fábrica, moravam em Petrópolis e subiam a serra testando os carros, na descida da serra já falavam, esse carro está precisando fazer isso para melhorar. Então é aquela coisa, as corridas sempre ajudaram muito a desenvolver melhor freio, melhor tudo, né? Cada componente do carro foi melhorado pelos pilotos, que era grande sensibilidade de saber onde que podia melhorar e o que fazer. Muito piloto dava solução. O Irineu Corrêa, por exemplo, deu uma solução na época. A história do Irineu Corrêa é muito bacana. Pode contar rapidinho? Pode. Ele foi antes de você contar sobre Gente, tem imagens do evento? Boa, ele vai contando e a gente vai vendo? Boa. Isso. Então isso aí é já uma parte da largada. Teve ali um DKV, olha, um Fusca lindo. Depois tem outras imagens, olha lá, o obelisco, olha que bacana. Bacana. O carro madrinha, descobrimos um colecionador que tinha uma réplica do carro de polícia de Nova York. Então ele foi o carro madrinha, uma picape Ford de 1928, veio de Friburgo. Esse senhor também com esse Ford azul lindo. Esse aí tem uma história fantástica. Ele correu com o piloto Nino Ricci, esse terceiro bege, na subida de serra, nas corridas de subida de montanha de 1932. E ele voltou à cidade, então, 90 anos depois. Esse aí é o piloto Antônio Carlos Vieira, da Fórmula 1600, ajudou a gente no evento também, pra caramba. Esse que é o Mark I que eu falei, o 21. Um Fusquinha maravilhoso também. Da minha prima esse. Um DKV, isso é uma carreteira. Eles chamavam de carreteira esses DKVs preparados. Mas vocês correram mesmo? Não, foi um desfile. Só desfile. Não pode correr, hoje em dia não, é um absurdo, porque a gente não teria segurança para fazer corrida hoje em dia. Na época já foi, em 1968 teve um acidente Mas fatal. conta aí do Irineu. O Irineu, ele, vendo os carros chegando em Petrópolis, no início de 1900, porque ele nasceu em 1900, ele ficou apaixonado por aquilo, começou a ver mecânica, consertar, ajudar, levava muito jeito, e se mandou para Estados Unidos para trabalhar com um carro lá, com oficina e tal. E começou a testar os carros, né? E começou a ganhar corrida lá. Então foi o primeiro brasileiro a, em 1920, chegar a notícia no Brasil que um piloto brasileiro ganhou uma corrida em Chester Fair, em Connecticut, numa corrida que tinha lá, famosa. E aí ele voltou para o Brasil e começou a fazer as corridas aqui. Aí fez toda a história com relação ao automobilismo. Tinha oficina, enfim, era um consultor de carro e tal. E correu todas essas corridas da Gávea e tal. Infelizmente teve um acidente fatal,
caiu na Marquês de São Vicente, no canal, e no Leblon, né? Morreu afogado bestamente. Não sei como foi exatamente a causa morte, mas foi porque voou do carro. O carro caiu dentro do rio. Porque muitas pessoas morrem lá naquele canal afogadas numa coisa pequenininha. Lá, Então, e aí, aqui em Petrópolis também, em 1968, foi a última corrida, 1968 fechou, por causa de acidente fatal também. Então deve ter sido essa que eu fui, porque pela idade que você está falando, depois eu era muito pequenininha, mas aquilo me marcou. E aí, o importante a gente falar, eu também faço parte do Conselho de Trânsito. E eu gosto de falar sobre segurança no trânsito. Quanto mais a gente tiver um espaço adequado para treino, e aí tem um projeto lindo do Ricardo Lira, da Motomundi e Yamaha, aqui em Petrópolis, de treinamento, sabe? A gente não vai extravasar e querer mostrar que é piloto na rua, porque a gente tem consciência do perigo que é isso. Não é lugar de fazer corrida, ou racha, ou peguinha, ou dar demonstração na rua. A gente tem que fazer isso no ambiente adequado. Por isso é importante a gente ter autódromo ou cartódromo para fazer treino. Você acha que viável Petrópolis, pela sua história, todos esses pilotos que surgiram aqui, que tivemos, né, e temos, aliás, você acha que já não era tempo da gente ter um autódromo? Sim, pelo menos um cartódromo. Hoje, os cartódromos feitos com especificação da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, eles são mais largos e dá para você fazer treinamento de ciclismo. Você ocupa aquilo o ano inteiro. Todo dia, todos os horários. Porque você já abre a madrugada, que é o horário que o ciclista gosta mais de treinar, com bicicletas treinando, depois moto, kart, carro, tudo. Onde você acharia que seria um lugar bacana, assim, uma ideia de então, ter? A gente pode ver com a prefeitura e com o estado e tal, qualquer terreno à beira da BR, entre ali a chegada do Bingen, onde vai chegar a estrada nova, né, que vai ficar pronta, até o pedágio, um pouco depois do pedágio. Mas descendo ou indo Juiz de Fora? Tanto faz. Eu acredito que para o lado... Para Juiz de Fora, para ter mais plano. Tem mais espaço. Então fica aí o pedido da gente para as autoridades. Esse ano é um ano de eleição, né? Então está na hora de vocês olharem para nós. Seria mais um atrativo turístico real que está dentro da nossa história. Exato. Né? O automobilismo faz parte da história de Petrópolis. Não é fake. Né? Eu costumo dizer que tem tantas cidades turísticas que são fake. E nós somos verdadeiras. Né? Então, tá aí uma boa plataforma para vocês pensarem no turismo e apoiarem um autódromo em Petrópolis. Quem sabe a gente traz alguma coisa bacana para... Sim, precisa. Inclusive para treinamento de motoristas de ônibus, de motoristas de ônibus, de motoristas profissionais, que eles precisam saber, a gente molha a pista, como é que freia o carro no molhado, num paralelepípedo molhado. A gente bota pedaços de pista de terra, de paralelepípedo, para eles simularem situações reais, que não tem na autoescola hoje em dia. Não tem. Eu estou falando isso de autódromo, mas já é um sonho meu, como um atrativo turístico há muito tempo. Eu penso que Petrópolis realmente poderia ter esse espaço e ser voltado a um espaço oficial mesmo. Sim, um veloparque. Lembra como é que era o Hollywood Motocross? Sim, ali ficava lotado. Eu trabalhei, eu fazia aquelas meninas que panfletavam ali, eu me lembro disso. Eu cheguei a correr, cheguei a ser bandeirinha. Bandeirinha. Eu não corria, eu fazia outro pedaço. Mas era um dinheiro que circulava, vinha gente do Brasil inteiro. Era uma loucura aquilo lá. Sim, é isso aí. Então, é a gente trazer um veloparque para cá, para que a gente possa ter corrida de tudo. De tudo. Entendeu? Em pista de terra, dá para você fazer. O espaço que precisa é um espaço aí em torno de 50 a 100 mil metros quadrados, para a gente fazer todo esse complexo. Dá para usar o ano inteiro e inclusive ser autossustentável. Sim, imagino, né? Porque você faz a área de camping para as pessoas que querem parar trailer e tal, ele pluga a energia elétrica, tem água, água, esgoto e tal. E aquilo já vira parte do que precisa para as corridas. E o que você falou também, eles vão treinar bike, aí você bota um bar, com o aluguel do bar, você já ajuda na manutenção do parque. É isso aí. E o dinheiro tem que circular, gente. Petrópolis precisa urgentemente de criar produtos
que façam o dinheiro circular. Exato. E hoje, eu estou batendo isso todo dia, Jabas, o turismo é a solução, é a terceira indústria no mundo. Petropolitanos, votem em pessoas que estão vendo o turismo como uma salvação. Boa. Escutem isso, Perfeito. porque é uma pessoa. Eu estou 22 anos no mercado, eu rodo o mundo inteiro e eu vejo que cidades se desenvolvem maravilhosamente bem com o turismo. E é uma indústria não poluente. Sim. Que só traz alegria. Você vê, o que você fez aqui, eu bato palma, você e os organizadores, é um resgate da nossa melhor memória. Sim, inclusive José Augusto Vanderlei, ele participou conosco da organização, foi até nosso mestre de cerimônias. Ele tem a Casa do Pequeno Príncipe. Sim, eu adoro Le Grand o Valet. José Augusto. Le Grand Valet. Então, eu levo muita gente lá, já levei emissoras de turismo, televisão. eu lembrei, um abraço José Augusto. E ele tem uma pegada com corrida fantástica. Sim, claro, por isso que a gente chamou ele. Foi muito bom. E eu respiro turismo realmente. Eu fiz, não quero não, eu quero sim. E eu tenho, assim, uma preocupação com o futuro da minha cidade. Sim. Né? Eu vejo que meu filho já se formou, já foi embora, porque aqui não tem emprego. Nada que fixe para você ganhar dignamente. Então, gente, está na hora da gente criar produtos turísticos que realmente valham a pena. Não adianta ficar fazendo feirinha, não, porque isso já era. Pega esse dinheiro da feirinha que você está pensando em construir, lá em Itaipava, no centrinho, e cria um produto novo. Vê o que está acontecendo no mundo. Essa coisa do velódromo, do autódromo. Do Velopark, né? De um parque fantástico. Para todas as modalidades sobre rodas. Sobre rodas. Você vê que bacana a pista do Avancini no Parque de Itaipava e aquela pista de skate? Parabéns. Ficou, já era uma demanda antiga, né? Não, e as pessoas vão lá, aí tem aqueles barzinhos, elas consomem, o dinheiro rola, e é assim que as pessoas vão sobreviver. A gente... fica pertencente, eu era um cara ruim de bola, sempre fui ruim de bola. Mas eu era bom de roda. Com patins. Eu vejo você com aquelas bikezinhas pequenininhas, muito legal. A minha marca de bike, Escape Bike, é uma bicicleta elétrica dobrável, uma marca de bicicleta elétrica muito dobrável. Legal, gente. Isso aqui é da outra entrevista. É outra, depois a gente faz... Então é isso, a gente tem que fazer esse evento ser anual e eu quero dar um jeito de unir carros, motos e bicicleta. Isso é muito legal. legal. Para a gente poder dar um exemplo de respeito no trânsito. Isso então aí. você é piloto? Se é piloto mesmo, você tem que saber. Se é bom motorista, você tem que saber que a bicicleta... ela tem o espaço dela e você tem que diminuir, porque está lá na lei, diminua a velocidade para compatível, para que não haja um acidente de velocidade, e dê 1 metro de distância na hora de ultrapassar. Se não dá para dar 1,5 metro de distância, espera um pouquinho, espera dar, entendeu? Porque tem gente que não, você está ocupando o meu espaço. Não, ao contrário, amigo. Está todo mundo ali dividindo o espaço. Dividindo. Se você não tem uma ciclovia ou um lugar exclusivo para bicicleta, também. você tem que, por favor, respeitem o ciclista, porque eu ando de bicicleta para baixo, para cima, Itaipava, volta. E você percebe que não existe isso. Mas eu sou meio piloto, mais experiente, né? Então eu faço muito sinal, eu percebo e já faço sinal, o cara já é diferente. Mas uma pessoa que não tem essa experiência anda com medo, porque todo mundo tira fininho. Tira fininho. E você sabe que eu parei de andar de bicicleta, assim, em via pública, porque eu tenho pavor. Uma vez quase me jogou para dentro do rio, nunca mais, eu sou traumatizada. Sim. Eu nunca mais peguei numa bicicleta. Eu tenho horror. Mas olha, em Petrópolis... Mas com medo de ser atropelada. Então, isso para a próxima entrevista, eu te dei essa sugestão para a gente falar, porque eu sou um dos sócios fundadores da ACIP, Associação de Ciclistas de Petrópolis, a gente tem muita coisa bacana para falar sobre isso. Então ótimo. Vai ter na semana que vem um evento que é o Dia Mundial Sem Carro, é um Dia Mundial Sem Carro no... então pode falar do evento, a gente tem tempo. Então, e aí a gente vai fazer nesse final de semana na Praça da Liberdade, vai ter o Petrópolis Bike Day. Procurem na internet, nas redes sociais, Petrópolis Bike Day. Eu vou fazer um trabalho de ensinar as pessoas a andar de bicicleta, para quem não sabe, ou para ganhar algumas dicas para segurança no trânsito. E também elas vão ter a oportunidade de testar uma bicicleta eletricamente assistida, uma bicicleta assistida que a gente fala, que é uma bicicleta elétrica que o motor elétrico ajuda você quando você pedala. Precisa. Não é acelerador. Entendi. Entendeu? Não tem aquele negócio de legal. De pedalar. Não é scooter. Eu pedalo e ele pedalou, facilita. Ela te ajuda no nível que você quiser. Tem 5 níveis de ajuda, os 5 você vai usar só para subir ladeira, porque o 1 já está bom para andar na cidade, já é uma boa ajuda. Já.
Ah, que bacana, viu, gente? Nossa entrevista hoje foi maravilhosa. A gente já falou do evento que foi muito bacana. E agora a gente está falando de um outro evento, da sustentabilidade, que é andar de bike. A gente vai estar contribuindo, quando a gente abraça esse modal, a sobrevivência nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos na terra, não é? Sim. Aproveite para se exercitar no caminho. Você tem que ir para lá, vai de bike, você não vai pegar trânsito e você sabe a hora de chegar sempre, porque você não vai precisar parar no trânsito. Gente, é isso aí. Nossa entrevista hoje acaba. Muito obrigado, Jarbas. Muito obrigado, valeu. Foi muito bom ter você aqui. E amanhã tem mais. Agora, a partir de amanhã, contagem regressiva, né? Que a nossa querida Beth vai voltar. Um beijo para vocês. Amanhã vamos falar de feirinha, também de mulheres nos bastidores da política e tudo que tiver sucesso. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.